Fala galera, segunda aula de Lazarus, vamos dar continuidade ao nosso projeto iniciado na aula anterior. Então aqui como vocês salvaram o projeto de vocês, eu salvei aqui na minha pasta aula Lazarus. Então abrindo qualquer um desses arquivos Project 1 é do tipo Lazarus Project Information. Ou aqui vocês podem ver também o nosso aplicativo que foi compilado, o tamanho dele é um pouco grande para complexidade, mas depois eu ensino alguns truques que vão fazer o executável diminuir de tamanho. Então se a gente inicia o aplicativo aqui, a gente pode ver o nosso programa, testar aqui, gera tranquilamente. Vamos abrir aqui o Lazarus. Então vamos fingir que esse nosso programa é um programa muito bom, muito complexo. E vamos fingir que ele tem um limite de 10 cliques no OK, é o máximo que você pode fazer. E após isso ele cancela, ele não deixa você mais digitar o seu nome, não gera mais o nome, dá uma mensagem de versão expirada, alguma coisa assim. É claro que ao fechar o programa e abrir de novo, ele vai ser recarregado, essas informações vão ser ignoradas, as informações quando a gente fechou o programa, e ele vai voltar ao normal. Você vai poder clicar 10 vezes de novo e aí vai travar, fecha, abre de novo, vai estar tudo resetado. Mas para introduzir alguns novos conceitos do Lazarus, algumas novas ferramentas que a gente pode estar usando. Posteriormente eu vou estar ensinando a usar Lazarus e MySQL com a extensão Zeus Access. Vou estar mostrando desde a instalação do MySQL até a instalação do Zeus Access e a integração entre MySQL e Lazarus. Aí sim você poderá montar um sistema que salva as informações quando você fecha o programa, fica tudo armazenado e vai ser bem interessante. Fique ligado que daqui uns dias a aula está saindo. E é isso, vamos dar início a esse nosso novo tutorial, essa continuação. Primeiro vamos aumentar um pouco o tamanho do form e na aba Additional. Aliás, em Common Controls, vamos adicionar um T-Progress Bar, que é o terceiro botão da esquerda para a direita. Arrastar ele aqui, diminuir ele um pouco. Não é isso. Então, vou abrir só um bloco de notas aqui para inserir a programação, a teoria de programação que a gente vai estar usando aqui. Vamos pensar numa coisa assim. Quando eu pressionar o botão OK, a posição da barra de status aumenta em 10. Quando a posição da barra chegar a 100, programa expirado. Seria mais ou menos isso o modo como a gente ia pensar essa programação. E nessa aula a gente vai estar introduzindo alguns comandos de estado, o if, else if e else. Bom, o que eles fazem? If é uma condição. Por exemplo, se 10 for igual a 10, escreva a verdade, por exemplo. E o else if você usa para estabelecer uma outra condição caso o if falhar. Então, se o if falhar, vai ser chamado o else if, que uma tradução livre seria se não se. Então, após o else if, se todas as condições falharem, vai ser executada a condição else. Tem algumas manhas que devem ser adquiridas de como usar o if e o else if de forma correta, porque eu acho que o Objective Pascal dificulta isso um pouco. Pode haver complicações no início,
mas acho que não vai ter muito problema em aprender isso. Então vamos voltar aqui para o nosso Lazarus. Então temos aqui a nossa barra de progresso, barra de status. Eu vou vir em propriedades, no nome dela eu vou alterar para barra de progresso. Barra de progresso. Então vocês podem ver aqui nas propriedades que tem uma propriedade chamada position. O valor inicial dela é 0. Se você digitar, por exemplo, um valor inteiro entre 0 e 100, por exemplo, 20, ó, a barra anda para a posição 20. Então, seria isso. Ao clicar, essa posição aumenta em 10, ou em 20, ou depende de quantos cliques você quer que seja o máximo da sua aplicação. Então, eu vou voltar aqui para o valor 0. Então, vamos dar início aqui. Vai ser uma programação no nosso OK. Vai continuar no OK, porque a gente já inseriu uma linha de código aqui. Só adicionar um espaço aqui para ficar mais bonito. Então, vamos iniciar aqui. Enquanto a barra de progresso tiver, a posição dela tiver um valor menor que 100, a gente vai poder, clicando em OK, o nome vai ser exibido. Então, como a gente vai programar isso? If o nome da nossa progress bar, que é barra de progresso, e ponto, e agora a propriedade que a gente quer acessar, que é position. If position for menor do que 100, then a gente podia escrever diferente, podia escrever um sinal desse tipo aqui, que seria diferente. Então, if barra de progresso.position for diferente de 100, then, que significa então, ele vai executar esse código abaixo. Além disso, a gente quer que a barra de progresso, a posição 1, aumente em 10 pontos. Então, barra de progresso.position vai ser igual a barra de progresso mais 10. Por que a gente reescreveu? Aliás, aqui faltou um ponto position. Por que a gente reescreveu esse código barra de progresso ponto position? É porque vai somar o valor atual dessa propriedade mais 10. Caso contrário, a gente ia clicar e o valor ia ser setado para 10 ao invés de adicionar 10 no valor da posição da barra de progresso. Aqui é provável que aconteça algum erro com esses pontos e vírgula. A gente vai precisar inserir mais algumas linhas de comando. Então vamos continuar aqui para o comando else. A gente não vai estar usando else if porque só tem duas condições possíveis nesse nosso código. Tem enquanto for diferente de 100 a posição, ou quando ela for 100. Então a gente só tem duas condições possíveis. Então a gente não vai estar usando else if, vai estar usando o else direto. Então else, dá um enter e a gente vai digitar o nosso código. Então vamos voltar aqui no nosso digitar nome, no nosso objeto. Ele tem uma propriedade chamada enable. Se você trocar para false, ele não vai permitir você digitar o seu nome aqui. E é isso, essa propriedade que a gente vai estar mudando. Se eu não me engano, é isso que a gente tem que mudar aqui. Então, vamos ver aqui, else, o nome do nosso objeto, digitar nome, a propriedade que a gente quer acessar, enable. Essa propriedade só admite dois valores, true ou false, que é verdadeiro ou falso. É uma variável do tipo boolean.
Então digitar underline nome vai ser igual a false. Aliás, enable vai ser false. E a gente vai exibir aqui no form, vamos exibir versão expirada, alguma coisa do tipo. Então vamos chamar o nosso objeto form1, form1.caption. O caption vai ser igual ao form1.caption mais, abre aspas, espaço, hífen, versão trial expirada. Seria isso. Então, aqui ele vai somar o valor atual do form1.caption, vai somar a esse valor esse nosso texto que a gente digitou em seguida. Então, vamos salvar aqui o nosso projeto e vamos dar um play, vai dar erro. Aqui, eu esqueci de um barra de progresso. Bom, então continuando aqui, faltou duas linhas de código, que é o início do if e o fim do if. A gente escreve assim, begin, só dá um enter aqui, o end já aparece automaticamente. Então, o begin, após o begin vai ter a execução desses dois códigos e aí o código finaliza. No else a gente faz a mesma coisa, begin e o end. Eu não sei se há outra maneira mais fácil de fazer isso, mas é assim que eu costumo trabalhar nos meus códigos. Vamos ver se agora não retorna nenhum erro. Agora executou com sucesso. Bom, temos aqui nosso programa. Vou digitar meu nome. Viram que a barra andou em 10 pontos. Digitar outra coisa. Vou só ir dando ok até chegar em 100. Vocês viram aqui que desabilitou a opção de digitar o nome. E aqui no nosso form1.caption foi adicionada a linha versão trial expirada. A gente pode também fazer aparecer uma nova mensagem, um novo diálogo dizendo que esse programa expirou. Como a gente vai fazer isso? A gente vai dar um enter aqui e adicionar mais uma linha de código. A gente vai escrever assim: application.messageBox, abre aspas, é o nosso texto, a versão, precisa iniciar com aspas, a versão trial expirada, por favor compre a licença desse programa, vírgula, o nome dessa nossa caixa de diálogo, vamos botar versão trial expirou, e o número de botões que vai conter, eu vou botar 0, fecha parênteses. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai criar, nesse nosso aplicativo, a gente vai criar uma nova caixa de mensagem que vai exibir dentro dela a mensagem versão trial expirada, por favor compre a licença desse programa. O nome dessa caixa de diálogo vai ser versão trial expirou e o número de botões vai ser 0. Sempre com um ponto e vírgula no final. Vamos executar, vamos ver se vai dar certo. Compilado com sucesso. Vamos clicar bem rapidinho aqui. Versão trial expirou. Versão trial expirada, por favor compre licença desse programa. Exatamente o que a gente escreveu aqui. Os 0 botões que a gente botou lá são 0 botões além do ok. Tem que ter um botão para fechar isso. Ele já define por padrão ok.
Bom, para essa aula seria isso, apenas a introdução desses novos conceitos. E na próxima aula a gente volta com novidades, introdução a novas ferramentas do Lazarus, tentando sempre redirecionar tudo para dentro desse nosso aplicativo inicial, tentando inserir tudo dentro desse nosso aplicativo inicial. E é isso, espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo tutorial.